Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Estou muito contente de nós termos mais uma rica oportunidade de falar de Deus, de aprender com as suas escrituras. Isso, meus amados, não tem preço. É o que é mais importante para mim e para você, é aprender com o nosso Deus, amém? Nós estaremos lendo Marcos de números 10 e olha que a palavra de Deus nos ensina. Então Jesus saiu dali e foi para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. Novamente uma multidão veio a ele e segundo o seu costume ele o ensinava. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova, perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? O que Moisés lhe ordenou? Perguntou ele. Eles disseram: Moisés permitiu que o homem desse uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Respondeu Jesus: Moisés escreveu essa lei por causa da dureza do coração de vocês. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E os dois se tornará uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Quando estava em casa novamente, os discípulos interrogaram Jesus sobre o mesmo assunto. E ele respondeu: todo aquele que se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério contra ela. E se ela se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará cometendo também adultério. Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir as minhas crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. E quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E ele declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse Jesus. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para ele e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Eles estavam subindo para Jerusalém, e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de lhe acontecer. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue ao chefe dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou Jesus. Eles responderam: permite que, na tua glória, nos assentemos um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo.
Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizado com o batismo com que eu estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhe disse: vocês beberão o cálice que estão bebendo e serão batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. E quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam? E as pessoas importantes exercem poder sobre elas? Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então chegaram a Jericó, e quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está chamando. Lançando sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus pelo caminho. Glórias a Deus por isso. Meus amados, nós vemos a riqueza da palavra, como Deus ele é maravilhoso. Jesus em todo o tempo, meus amados, ensina os teus discípulos, ensina as pessoas que estão à sua volta, onde ele está passando, e consequentemente nos ensina, porque está registrado em sua santa palavra. Jesus ali, enquanto ele caminhava pela região ali da Judéia, indo para o outro lado do Jordão, a gente vê que ali os fariseus perguntaram a Jesus a respeito do divórcio. Aqui é algo muito importante que eu e você precisamos compreender, meus amados. Que na lei de Moisés, a única fórmula de ser adquirido divórcio é através do adultério e é através do abandono. Porque o que acontece? Quando Deus une um casamento, quando duas pessoas, independente de religião, crença, Deus é acima de tudo isso. Quando duas pessoas se unem, as duas concordam com essa aliança, com essa união, e ali tem a bênção de Deus, meus amados. É feito por um padre, por um pastor, não importa, porque foi Deus que constituiu isso, um casamento. E quando esse casal se une, isso é para ser eterno. Pois foi assim que Deus criou, foi assim que Deus fez desde a origem, quando ele uniu Adão e Eva. É para ser eterno. Porém, por causa da maldade do ser humano, por causa das coisas ruins que o ser humano faz, tantas coisas terríveis, perversas, que o ser humano abre o coração para entrar, Moisés ali, através do Espírito Santo de Deus, abriu uma lei, abriu uma brecha, no sentido de que, se caso haja traição e esse casal não consiga se perdoar e restaurar a sua casa, ou caso o marido ou uma esposa o abandone sem dizer nada, some no mapa e abandona a mulher ou abandona o marido, aí ele tem o direito, pela lei, de se divorciar. Claro que sabemos hoje em dia também, por causa da agressão, o marido que fica batendo na mulher, a mulher que fica batendo no marido, são coisas extremas, né, onde nós acreditamos que se encaixa nessa lei, né, do adultério e do abandono. Porém, nós temos que entender que Deus criou para ser eterno. Então, se um casal ali, eu não amo mais você, sabe, eu não estou sentindo mais nada por você, e pede o divórcio, os dois não conseguem mais por causa da opressão, por causa da maldade, né, que o inimigo tenta destruir as famílias, e eles não conseguem se consertar, e eles se separam, se divorciam. Isso é contra a palavra de Deus, entende?
Isso é contra a palavra de Deus. Porque Deus ele criou para ser eterno e para as pessoas se respeitarem. Então tem que encontrar o ponto de equilíbrio. Tem que encontrar. E nós encontramos isso em Jesus. É a única fórmula da gente resgatar o nosso casamento, resgatar a nossa família. O ser perfeito é Jesus. E Ele nos concede a condição disso ser possível. Amém? A respeito do divórcio é isso, né? Em que a gente entende através das Escrituras. Porque Deus fez o homem e a mulher para ser eterno, esse casal. Amém? Portanto, ele diz assim, o que Deus uniu, ninguém o separe. Então, nem Deus separa. Ninguém, homem nenhum pode separar. A não ser que seja de acordo com isso daí, né? Do adultério contra o homem, contra a mulher e assim por diante. Então, meus amados, a gente viu que posterior a isso, ele viu ali algumas crianças e os discípulos começaram a impedir que as crianças viessem até Jesus. E Jesus chamou a atenção, ficou indignado com eles e disseram: ei, deixe as crianças virem até mim, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Porque a criança, meus amados, a essência da criança é uma essência pura. A criança não tem a maldade, por mais que o mundo hoje está tão distorcido que nós vemos crianças pequenas fazendo tais coisas ruins, mas não é a essência dela, é o que está nela. Por isso, pais, observem os teus filhos. Pais, tenham juízo, tenha discernimento de abençoar os teus filhos, não amaldiçoar eles. Use as palavras corretas para exortar as crianças, ensinar as crianças. Entenda que existe ao nosso derredor o inimigo que nós não enxergamos e que ele tenta a todo tempo, né, possuir as crianças, destruir a mente das crianças, destruir o caráter das crianças que estão sendo construídos. E se o pai e a mãe não têm discernimento de fazer com que as crianças cresçam no caminho do Senhor, meus amados, infelizmente ela se corrompe. Então a criança, a essência dela por natureza é uma essência pura. Amém? E nós temos que ser como crianças para herdarmos o reino de Deus. Amém? E aqui a gente vê também, posterior a isso, ali a passagem do jovem rico. Um homem chegou até Jesus, correu até a direção dele e perguntou. Isso é uma pergunta que eu acredito que muitos não sabem ainda a resposta. Ou muitos ainda nem pensou a respeito disso. Ele diz assim: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? O que Jesus responde àquele homem? Por que você me chama bom? O que você está vendo em mim? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus, que está em mim. E ele ali pronunciou os deveres, os mandamentos mosaicos, o que está escrito na lei. O que Deus criou, porque as leis mosaicas foi Deus que criou lá no monte. Deus estipulou essas normas. O que é? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. São princípios invioláveis, meus amados. Não matar é não matar nada, entende? Não matar ninguém. Não matar a lei, não matar os mandamentos. Não adulterarás é não enganar. Adulterar não é só contra a tua esposa, contra o teu marido. Não adulterarás contra Deus também, contra a lei de Deus, contra os princípios. Violar dentro de si o que não pode ser violado, entende? Não adulterarás para nada. Não furtarás, não tome nada de ninguém, entende? O que é teu, o que não é teu, não é teu. Então isso é válido para toda a humanidade. Quem corrompe isso daqui, meus amados, quem furta, quem rouba, quem é corrupto, quem faz isso, faz aquilo, não tem vida eterna, vai pro inferno, está escrito, entende? Não darás falso testemunho, pessoas que enganam, sabe, que dizem falso testemunho, Deus me falou isso e Deus não falou nada, Deus fez isso na minha vida e é mentira, é só para enganar as pessoas, para usurpar as pessoas. Meus amados, vai pro inferno. Deus está falando, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém. Meus amados, quem engana o próximo desonra a Deus, não vai para o céu também. Quem vive praticando isso daqui não tem parte com Deus. Honra teu pai e honra tua mãe. Não importa o que teu pai faça, não importa o que a tua mãe faça.
é autoridade sobre você. A tua obrigação, se teu pai ou tua mãe está fazendo algo errado, é orar por eles, é abençoar eles. Se você fica falando mal do teu pai, falando mal da tua mãe, se você fica desonrando o teu pai, desonrando a tua mãe, independente do que faça, seja bom ou seja mal aos teus olhos, se você desonra teu pai e tua mãe, não tem parte com Deus. Se você continuar nessa prática, você também vai para o inferno. Meus amados, é grave, entende? Porque está dizendo assim, e aquele jovem declarou: mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Quer dizer, eu sou fiel a respeito das leis. Eu não cometo esses tais crimes, eu não cometo esses tais atos ilícitos. Jesus olhou para ele e o amou. Jesus amou aquele homem porque era verdade o que os seus lábios estavam pronunciando. Mas, o que Jesus falou? Mas sempre tem um ponto. Falta-lhe uma coisa. O que falta em mim? O que falta em você, meu jovem, meu irmão, minha irmã, para você ser amado por Jesus? O que está te faltando para você ser totalmente amado? Você ser totalmente recebido? O que está faltando você largar? Onde seu coração está acorrentado? Porque a palavra de Deus fala que aonde está a nossa riqueza, ali também está o nosso coração. Qual é a tua riqueza? É servir a Deus? É adorar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, que é o maior dos mandamentos? Você tem feito isso? Ou seu coração, a tua riqueza, está acorrentado em outra coisa? Na família, no dinheiro, no bem-estar, nos passeios, no carro. Onde está teu coração? Onde mais grita teu coração? É fácil de você descobrir. O que você daria por Jesus? O que você entregaria? Fala para mim. O que você conseguiria ficar sem? Ou não conseguiria ficar sem? É uma pergunta que você pode fazer dentro de si, algo que te doeria doar. Se você tem algo que não seja Deus, que você se entristeceria, não teria coragem de sacrificar, você pode ter a certeza que seu coração está acorrentado nisso. E meus amados, se está acorrentado e você vai doer para você, você vai ficar triste, você vai ficar cabisbaixo, você vai dar meia volta e voltar atrás, em termos de sacrificar isso, você pode ter a certeza que Deus vai te pedir isso. Lembra de Abraão? A promessa que Deus deu a Abraão? Abraão, da tua semente será bendita todas as famílias da terra. Serão tão numerosas como as estrelas e como a areia do mar. É uma promessa, meus amados, eterna. Pois dessa aliança veio Davi, dessa aliança veio Jesus, dessa descendência. E olha só, algo muito importante que nós temos que entender. Quando nasceu Isaac, demorou muito tempo, mas quando foi gerado esse milagre fisicamente e nasceu aquele menino, ele o amou tanto, mas tanto, pois era o filho da tua promessa, era a herança de Deus, esse menino, e dele também seria bendita todas as nações, é essa família. E quando Deus foi ali e colocou à prova a fé de Abraão, Deus chegou para Abraão e falou: Abraão, eu quero que tu sacrifique o teu filho. Sacrifique Isaac para mim. Era o bem mais precioso que Abraão tinha. O coração dele estava assim, não acima de Deus, mas estava assim, com muito amor no menino. E o que ele fez? Ele obedeceu. Ele obedeceu no intuito, meus amados, que eu entendo por ler as Escrituras, pois ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Deus, ele é especial, Deus, ele é maravilhoso. Abraão, eu tenho a certeza, meus amados, por mais que dê uma balançada o pedido de Deus, mas ele cria no Deus que servia. Ele tinha certeza que Deus, da mesma forma que prometeu que dessa semente seria bendita a todas as famílias, ele tinha certeza que Deus ia prover. Deus ia prover o fogo, Deus ia prover o sacrifício, que não era simplesmente Isaac, mas sim a tua fé. E ele foi obediente até o final. Subiu com o menino sozinho, preparou o altar, amarrou o menino. Eu fico imaginando ela com o menino falar assim pro pai: pai, cadê o sacrifício? E a hora que o pai tem que falar: filho, és tu o sacrifício. É você que eu irei sacrificar a Deus. Meus amados,
Eu não consigo nem imaginar qual seria aquela cena. Mas no momento que Abraão levantou o punhal para sacrificar Isaac, Deus abriu o céu e falou com ele: Abraão, olhe para o lado. Você é fiel a mim. Você é fiel a mim. O teu coração está em mim. Por mais que eu te pedi algo absurdo, você não olhou para a circunstância, você olhou para o coração e a fé em mim, pois sabia que eu iria abençoar um sacrifício. Você sabia, tinha certeza que eu ia trazer um sacrifício no lugar do teu filho. Você foi obediente. Você não questionou. E naquele momento ele olhou para o lado e ele viu um animal enroscado pelo chifre. E ele foi lá e sacrificou a Deus. E voltou com teu filho para casa. Meus amados, falta ali uma coisa. O que está faltando para você servir verdadeiramente a Deus? O que é que você precisa negar? O que é que você precisa deixar de lado? O que é? É as tuas amizades? É a tua amizade com os amigos do boteco, do bar? O que é que você está destruindo a tua casa por causa disso? O que é que você está destruindo a tua comunhão com Deus por causa disso? O que você está fazendo? Está adulterando, está escondendo, está usurpando, está roubando alguém, está passando a perna em alguém? Meus amados, isso te leva para o inferno. E se você for para o inferno por causa disso, Deus te recolher antes do tempo, se Deus falar basta e puxar você, tirar o teu fôlego, zoe, ruá, significa o fôlego de Deus, se Ele tirar de você, acabou, tu cai, que nem nada no chão. E do pó da terra tu veio, e do pó da terra tu vai voltar. Agora a tua alma, me diga, para onde você acha que você vai se você comete alguma coisa disso? Se passa no teu coração, se passa na tua mente. A palavra de Deus fala, se você pensar nisso, você está pecando. E se você vive pensando nisso, você está pecando com consciência. É um pecado deliberado, meus amados, toma cuidado, porque se Deus der um basta e pedir a minha vida ou pedir a tua vida e você estiver em pecado, meus amados, não tem mais o que fazer. Quem que vai te salvar? Do diabo, Deus salva. E quem salva de Deus? Quem salva de Deus? Ninguém. Então, meus amados, tenha discernimento, ouça essa palavra que Deus está te dizendo e não acorrenta teu coração nas coisas que podem te levar ao inferno. Não acorrenta teu coração a enganos que aparentemente aos teus olhos são delícias, mas para a tua alma é um inferno. Amém? Porque aquele jovem, ele fazia tudo isso, ele tinha uma vida honesta, tinha uma vida maravilhosa, de um bom filho, de um bom pai, de um bom marido. Ele se desviava de tudo isso. Ele não deixava a família para ficar no bar, ele não deixava a família para se encontrar com o amante, ele não deixava os filhos por causa dos amigos, ele era um homem exemplar, ele não furtava nada de ninguém, ele não adulterava nada, nem a lei, nem as leis de Deus, nada, ele não dava falso testemunho, não enganava ninguém, ele honrava o pai e honrava a mãe, mas ainda faltava-lhe uma coisa. O que era essa coisa? O dinheiro, meus amados. O coração dele estava no dinheiro. Ele amava a Deus, mas o coração dele estava no dinheiro. O tesouro dele estava no dinheiro. E o que Jesus disse a ele? Larga tudo, venda tudo. Não foi venda metade não, que nem Zaqueu vendeu metade. Nesse sentido, venda tudo. Zaqueu, ele se arrependeu profundamente. Ele vendeu metade e devolveu 4 vezes mais daquele que ele roubou. Mas nesse sentido aqui, para esse jovem, Jesus falou, venda tudo. Você consegue dar tudo, meus amados, para seguir a Jesus? Dê o dinheiro aos pobres, os necessitados. Aí sim você terá um tesouro no céu, onde a traça não alcança, onde o ferrugem não alcança, onde o bandido, o ladrão que rouba aqui na terra também não entra lá também não. Onde Satanás também não entra também. Nada entra lá no céu, onde Deus está, na morada. Lá é perfeito. E só vai entrar lá quem está em santidade. Ele disse, depois que você fazer tudo isso, venha e siga-me. Aqui tem mais meus amados, só esse venha e siga-me dá pra gente fazer uma pregação, porque venha e siga-me. Olha, é árduo, o caminho é árduo. A gente tem que abandonar muita coisa, a gente tem que negar muita coisa, a gente tem que olhar para o espelho todos os dias e enxergar o inimigo, que somos nós mesmos. Negar as nossas vontades para servir a Jesus a todo tempo. E a palavra de Deus fala que diante disso, ele ficou abatido. Ele afastou-se de Jesus e ficou triste porque ele tinha muitas riquezas e ele não era capaz
de vender tudo para seguir Jesus. Então isso era o preço para a salvação daquele jovem. E ele não quis. Amém? A vontade dele era boa, ele até tinha vontade. Mas na hora que ele viu o preço a ser pago, ele desistiu. Ele teve a salvação? É uma pergunta. Então, meus amados, Jesus disse, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Porque, amado, o rico, ele é soberbo. O rico, ele acha que ele tem poder sobre alguma coisa e ele não tem poder para nada, meus amados. Foi o que eu acabei de dizer para vocês. Se Deus tirar o fôlego, se Deus tirar o zoe, o ruá dele, acabou, entende? Acabou, apodrece. E a alma, para onde vai? Ele vai tentar barganhar? Não, eu tenho muito dinheiro, eu quero comprar a vida eterna. Meus amados, não tem mais o que fazer. Se viver essa vida de pecado deliberado, vai para o inferno. Não tem outra escolha, não tem barganhar com Cristo. Entende? Então, meus amados, enquanto você está vivo, faça o que é certo. Enquanto você está vivo, busque primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas Deus vai acrescentar para você na medida certa. Pode ser que Deus te dê muita coisa nessa terra. E pode ser que Deus não te dê nada nessa terra. Mas, como Jesus disse lá em João 17, nós não somos desse mundo, Pai. Eu não sou desse mundo, como os meus também não é deste mundo. Mas eles vivem no mundo. E enquanto eles viverem no mundo, eu deixo o Espírito Santo de Deus com eles para ajudar eles, para que eles vençam como eu venci. E aquele que vencer, herdará a vida eterna. Aquele que vencer, algo muito lindo, meus amados, que eu e você podemos compreender. Porque ali, os dois ali, né, os dois ali mais ou menos ali, né, o João ali, perguntou, Tiago e João, né, perguntou para Jesus, mestre, a gente quer sentar do seu ladinho, pode uma à direita, uma à esquerda, lá no teu trono? E a promessa de Jesus para mim e para você, meus amados, é uma promessa que nem para eles foi liberada, porque a última carta que está escrito lá em Apocalipse, sobre a igreja de Laodiceia, que é o tempo que nós estamos vivendo, que é o último tempo da igreja, não tem mais um tempo depois disso, está próximo, agora é o tempo que Jesus vai voltar para buscar a tua igreja, não vai ter mais nada, acabou agora, entende? Esse é o último tempo da igreja, e Jesus disse que não tem nenhuma qualidade essa igreja, é uma igreja rica, mas não tem qualidade nenhuma, porque ela é morna, ela não é nem quente, ela não é nem fria. Antes fosse quente ou antes fosse fria, pois tinha conserto. Ela é morna, não sabe nem o que quer. E por ela ser morna, Jesus disse que ele a ponto de vomitar a igreja, vomitar o teu povo, porque é um povo corrompido. E meus amados, mas Jesus disse, mas aquele que vencer, for fiel a mim até o final, e cumprir o teu chamado, e vencer, esse se assentará ao meu lado. Meus amados, olha o poder dessa palavra. Olha o poder dessa palavra. Tiago e João pediu isso para Jesus. Jesus disse, não. Isso daí não cabe. Não cabe. E eu dizer isso para vocês porque isso daí é Deus que concede. E isso que Deus concedeu para mim e para você, se vencermos, é sentar ao lado de Cristo Jesus para julgar os povos e as nações. Meus amados, tem muito poder nisso, tem muita glória nisso, meus amados. Então, meus amados, isso é o que nós aprendemos um pouquinho. Tem muito mais aqui para baixo. É até difícil eu simplificar, porque é muita riqueza, são muitas coisas. Conforme eu vou falando, vai abrindo a mente. Só que o vídeo vai ficando longo, vai ficando cansativo. Não é todo mundo que tem paciência, não é todo mundo que tem a vontade mesmo de ouvir. As pessoas também não têm muito tempo, né? Infelizmente, a hora que começa a assistir, não tem muito tempo para ficar meia hora diante do celular, do computador para estar ouvindo. Meus amados, essa é a palavra. Senhor, tem misericórdia de mim. Assim como o cego estava gritando, tem misericórdia de mim. Ali o filho de, né, ali indo para Jericó, e aquele cego estava gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Meus amados, que Jesus tenha misericórdia de nós e nós possamos viver uma vida de santidade com Deus, para que nós possamos vencer, meus amados, para que naquele final, né, a hora que Jesus te pergunta, o que quer que eu lhe faça, filho? E você peça para Jesus aquilo que você necessita, aquilo que o seu coração arde, entende? Tenha discernimento no que você pede para Deus, para que Jesus possa responder isso para ti. Vá, a sua fé te curou. Vá, a tua fé te salvou. Não só curou, mas salvou. Amém?
para que Jesus possa estar iluminando nosso caminho cada dia mais, para que nós possamos herdar a vida eterna. Que Deus te abençoe, meu irmão. Fica na graça e na paz de Jesus Cristo.